Olá pessoal, bom dia. Resolvi entrar ao vivo mais uma vez, é a segunda vez depois desse tempo todo que eu tô aqui no Instagram fazendo uma live para vocês. Eu comecei postando aí nos stories uma resposta a uma pessoa que me mandou uma mensagem falando sobre o vídeo que eu postei ontem no YouTube. E então o início dessa live tá lá nos stories, mas para quem vai ver depois, eu vou só dar uma recapitulada aqui para a pessoa não ficar perdida, né? Saber do que eu tô falando. Então, pessoal, eu postei um vídeo ontem comentando uma consulta real sobre uma consulta de uma cliente que me procurou para saber como que ela poderia melhorar os negócios dela. Para você ter mais detalhes, entre lá no meu canal do YouTube, Flor do Manjericão, para você ver o vídeo completo e entender do que eu estou falando. Uma pessoa me mandou uma mensagem falando que aquilo que eu tinha visto na consulta era muito óbvio. Olá, Sol Silva, bom dia, seja bem-vinda. Falando que o que eu tinha falado na consulta era muito óbvio e que eu poderia ter aprofundado mais na consulta da pessoa. Como eu falei lá nos stories, como eu já postei lá, eu fiz um comentário explicando que eu parto do princípio da singularidade das pessoas que me procuram. Às vezes, o que a pessoa veio buscar aqui na consulta ao tarô é o óbvio, né? É o óbvio que ela não está conseguindo ver, porque de repente, diante da complexidade do trabalho dela, ela não consegue ver a resposta. Como eu falei também lá nos stories, depois eu vou criar um destaque só para esse stories para vocês saberem o que é, né? Para não ficar perdido depois, porque o Instagram vai apagar esses stories depois de 24 horas. Voltando, a peculiaridade da pessoa, ela precisava de uma resposta aparentemente óbvia, por exemplo, procurar um marketing, um profissional de marketing, procurar um médico para tratar da ansiedade. Sim, mas a pessoa, às vezes, está tão envolvida naquela questão que ela não consegue enxergar aquele óbvio e acha que o problema dela é mais complexo, é mais difícil do que o dos outros. Ela tá tão perdida que ela precisa ouvir aquilo que ela não tá conseguindo, porque às vezes está realmente diante dos olhos dela. Então, pessoal, pode parecer num vídeo de 30 minutos do YouTube que ficou óbvio, mas para aquela cliente em questão era aquilo que ela precisava. E por que eu decidi gravar o vídeo, né, falando sobre, dando essa resposta à pessoa que falou que eu tinha falado óbvio na consulta à cliente? Como eu falei lá nos stories, pode parecer que a expectativa que a pessoa traz ou coloca-se, né, uma expectativa diante de nós, tarólogos, que a gente vai achar uma resposta lá no universo, né, no espaço sideral, e vai passar para o consulente. E essa imagem foi construída mesmo ao longo do tempo sobre isso, assim, de que nós somos meio místicos, que a gente acha respostas assim que ninguém tá vendo. Mas tudo que a gente faz é falar do universo interno da pessoa que está diante das cartas. Por isso que tem consultas que às vezes a pessoa fala assim, olha, eu já meio que sabia disso. É muito comum essa frase assim, nossa, eu meio que sabia disso. E a carta tá só confirmando. E é verdade. Porque às vezes a pessoa também pode estar tão emaranhada na situação, principalmente se envolver uma carga emotiva, emocional muito forte, a vida da pessoa depende daquilo. Por exemplo, no caso da cliente especificamente do trabalho, que veio procurar o tarô para respostas de como que ela poderia melhorar o trabalho dela, é o sustento dela. E as pressões de pagar os boletos, quem é que não tem essa pressão, não estava permitindo ela ver soluções simples para o negócio dela. Então a consulta pode parecer óbvia para aquele que vê de fora e às vezes até para o próprio cliente fala assim, nossa, mas
É só isso? É só isso que você precisa naquele momento. Você precisa ser esclarecido. Você não precisa ser enganado. Como eu falei, né, lá nos stories também, tem muitos profissionais por aí que gostam de criar todo um mise-en-scène, né? Cria todo um circo, vou colocar assim bem rasgado, né? Cria um circo que a pessoa ela fica envolta naquela névoa de ilusão e a pessoa acaba caindo na lábia. E é onde a gente sabe que muitas pessoas gastam horrores, né? Principalmente nesse meio do autoconhecimento, e aí tem uma série de outras coisas que estão aí rolando na internet, e a pessoa torra uma grana considerável e não tem respostas, porque às vezes a resposta é tão simples, tão simples, tão simples, que o mágico lá, né, manipulou tão bem, enganou essa pessoa muito bem, e a pessoa fica frustrada. E aí ela acha que todos nós que trabalhamos nesse ramo somos assim, e não somos. E é por isso que eu quis gravar essa live, até para poder ficar gravado aqui no Instagram, porque ele não permite a gente gravar vídeo e postar, né, depois, um vídeo com mais de 1 minuto. Então essa live vai ficar aqui, porque eu quero explicar como que eu trabalho e qual que é o princípio básico que norteia o meu trabalho. O meu princípio básico é respeitar a singularidade da pessoa que me procura. Então, se eu respeito a singularidade da pessoa que me procura, eu não vou falar nada além do que as cartas estiverem mostrando e também não vou omitir nada, porque a pessoa veio em busca de luz e de clareza para aquela questão dela, para aquilo que está incomodando ela. Então, em momento algum, eu vou falar aquilo que não seja verdade ou omitir. É claro que tem algumas coisas que a gente vê que são muito delicadas, sim. Questões de doenças mais graves, situações assim de perdas consideráveis na vida, que a gente precisa ter uma delicadeza com o que fala e também saber, né, se os mentores daquela pessoa, se o ori daquela pessoa permite que a gente fale, porque às vezes a verdade está ali, mas o ego da pessoa, que é a personalidade da pessoa, pessoal, eu não sou esse tipo de pessoa também que, tira o ego, não sei o que, eu não tenho esse negócio comigo não, você precisa ter um ego fortalecido, e nós sabemos que tem pessoas que têm um ego tão fragilizado pela vida, por situações traumáticas, que também ela não vai dar conta de ouvir uma verdade que o tarô está mostrando, que as cartas estão mostrando. Então eu preciso saber também se essa pessoa dá conta de ouvir aquilo que a carta está mostrando. Às vezes ela até precisa, mas talvez num outro momento, estando preparada para ouvir aquela resposta. Mas tudo vai depender de quem está diante de mim, da singularidade daquela pessoa. E é na conversa com essa pessoa que eu percebo se ela dá conta de ouvir. Se ela não dá conta, se ela está preparada, ela pode até ter vindo buscar uma resposta, mas às vezes ela não está preparada. Então, o respeito ao indivíduo que se coloca diante de mim é o princípio básico que eu tenho de atendimento, no meu atendimento. Então, pode ter parecido naquele vídeo que ficou muito óbvia a resposta, mas em respeito àquela cliente, o que ela precisava era da resposta óbvia, não é mesmo? E às vezes as pessoas têm também, eu até falei isso no vídeo, que a internet colocou todo mundo muito viciado em ficar rolando a tela, vendo 1 milhão de coisas, e aí tem muita informação super complexa, super difícil de ser digerida na internet, e as pessoas acham que o que é complexo é que tem a resposta que ela procura. E aí você fala para a pessoa assim, olha, o que você precisa é tomar um banho de erva na segunda-feira antes de sair para procurar um emprego. Aí a pessoa que está com a mente muito viciada na complexidade, ela acha que o meu trabalho não tem valor, que é muito óbvio, né? Que é muito óbvio, porque tá todo mundo falando isso aí na internet. E aí é uma coisa também que eu gostaria de falar aqui nessa live, sabe, pessoal? Por que eu parei de publicar aqui no Instagram
Dicas de magia. Porque a magia que funciona para Maria não funciona para o José. Eu vejo muito o pessoal postando, né? Só para canela no primeiro dia do mês e não sei o quê. E eu já vi relatos de pessoas que soprou a canela no primeiro dia do mês e o mês foi horrível. Perdeu foi dinheiro, que foi péssimo. Porque de repente a energia que a pessoa precisava movimentar não era aquela e aquilo foi afundar a vida da pessoa. Então, tem algumas coisas básicas que a gente pode fazer, que é do conhecimento popular. Sim, o famosinho banho de erva, né? De arruda, que todo mundo faz, né? O galinho de arruda na orelha, banhozinho de guiné, né? Caminhar descalço, algumas coisas assim são básicas. Agora, magia propriamente dita, cada pessoa está num momento, cada pessoa está preparada ou não para uma magia, por exemplo. Então eu parei de dar dicas de magia aqui no Instagram por causa disso, porque vai saber se a pessoa está preparada para aquela magia específica. Então, tem que se respeitar a singularidade da pessoa. Eu vou chegar nessa questão da magia também, mas eu queria continuar falando da consulta especificamente, né? Como eu estava dizendo, se eu respeito a singularidade daquela pessoa que me procurou, eu preciso falar aquilo que está diante de mim e não aquilo que eu gostaria de falar. Então, há um preparo muito grande daquele que se propõe a ser tarólogo também, em não colocar julgamentos. Então, você saiba que às vezes aquele profissional que não te fala o óbvio, ele pode estar criando uma situação mais complexa do que o normal para poder te vender algum conhecimento dele, para mostrar que ele sabe algo mais forte, mais profundo e que ele estudou não sei aonde, lá em Hogwarts, né, e tal, ele assim foi pupilo do Dumbledore, sabe? Esse tipo de coisa que só faz enganar as pessoas. E o que a pessoa quer é a verdade. E a verdade, pessoal, é simples. E a verdade, como a gente aprende, né? A verdade é única. Eu tenho a minha verdade. Quando eu abro o tarô para mim, ele vai falar a minha verdade. Ele não vai falar a verdade do fulano. Quando eu abro o tarô para uma cliente, eu estou olhando a verdade daquela pessoa. Então, por isso que eu tenho que ter um exercício, e a gente aprende isso, pelo menos os bons tarólogos, e aqui eu não vou me fazer de rogada e nem, falsa modéstia, que é o exercício do não julgamento. Às vezes, uma cliente procura o tarô porque ela está aficionada com aquele homem que todo mundo fala que não presta para ela, que ele não é bom, que não sei o quê, e eu posso falar isso porque eu trabalho com cura e empoderamento de mulheres, e aí ela procura o tarô com medo, às vezes, de ter algum julgamento da minha parte, mas eu não sou empoderada, e eu quero mesmo esse cara. Pois não, vamos olhar. E às vezes, as pessoas compram essa imagem, né, porque tem que ser empoderada, tem que odiar os homens, ela tem que largar mesmo esse cara, e enfim, N discursos que estão prontos aí na internet, mas aquela alma que me procurou, aquela pessoa especificamente, tem uma questão kármica com aquele parceiro ou com aquela parceira. E aí? Então, às vezes, até para trabalhar a questão kármica, a pessoa vai passar, sim, por uma revisão de valores, do alto valor, da autoestima. E como acontece, os dois são curados. Então eu não posso ter respostas prontas. Então eu tenho que respeitar aquilo que o jogo está me mostrando. Não existe nada pronto, existe o que está naquela pessoa. Ninguém está aqui encarnado pronto, você não está pronto, você não é um projeto pronto. Você é um projeto em construção. E quando você procura um oráculo, o oráculo ele vai te dar uma resposta para aquele momento, né? Para você continuar se construindo, para você continuar o seu processo, a caminhada dessa encarnação que você está aqui agora. E tem também essas questões, né, pessoal? E se a pessoa não acredita em reencarnação? Sem problema nenhum, vamos trabalhar essa questão com essa vida aqui. Se você não acredita, isso não atrapalha em nada. Pelo menos para mim é um princípio. Se você não acredita em reencarnação,
Como que você acredita? Você acha que é só isso aqui? Então vamos trabalhar com base na sua crença. Não vou tentar em momento algum mudar a crença dessa pessoa também e vender a minha crença para ela, embora a maioria das pessoas que me procurem saibam das minhas crenças pessoais e eu não escondo as minhas crenças pessoais de ninguém. Mas como é uma premissa minha, respeitar quem me procura, né, a singularidade daquela pessoa, é isso que vai nortear a minha consulta. Então, como eu falei, eu gravei o vídeo, mas o Instagram não deixou eu postar, por isso que eu tô postando aqui na live agora. Uma consulta ao tarô, ela vai ter uma série de desdobramentos depois. Por isso que eu trabalho com as terapias holísticas. Adoro trabalhar com os florais, porque é um tratamento que respeita o tempo da pessoa, não é mesmo? Ele não é um tratamento que vai forçar uma mudança de comportamento, uma mudança de consciência. É um processo de cura interna, de revisão de valores, de crenças. Pessoal, se tem uma coisa que estremece uma personalidade, uma psique, é mudança de crenças. Então a gente vê muito aí na internet, né? Mude suas crenças, mude seus paradigmas, como se fosse assim, eu estalei o dedo e mudei crença. Mexe com o indivíduo profundamente, então precisa ser um processo respeitado. E o tarô às vezes mostra, as cartas às vezes mostram que a pessoa está passando por esse momento de transformação profunda. E se eu não respeito esse processo, eu vou vender um discurso pronto de expanda a sua consciência, né? Você vai sair melhor, mais iluminado, não sei o que. E a pessoa tá lidando ali com o ego dela totalmente desconstruído naquele momento. Por exemplo, quando sai uma carta da torre, é um caso assim. Então precisa ter delicadeza ao tocar essa pessoa. E aí pode parecer que num primeiro momento a resposta foi muito superficial, mas é o que ela dá conta naquele momento, de uma resposta superficial. E depois, igual quando a gente chega na praia, né? Outro dia eu usei esse exemplo para uma cliente. Tem aqueles que já estão nadando lá em mar profundo, né, em mar aberto, e tem aqueles que estão só na beira da praia, molhando o pezinho. O que está lá no mar aberto, ele é mais importante do que o que está aqui na beira da praia? Não, ele não é mais importante. Ambos estão no mar. Só que aquele que está aqui na beira da praia, ele está ainda aprendendo, ele ainda está descobrindo ali a textura, né, descobrindo ali a temperatura, o que ele dá conta. E ali naquele primeiro contato ele descobre que ele tem um medo muito grande de água e aquilo ali vai ter que ser transformado para ele conseguir chegar mais profundo. E é assim uma consulta de tarô, pessoal. Uma consulta de tarô não é jogar a verdade na cara da pessoa. Inclusive eu gravei um vídeo falando sobre isso, por isso que eu não trabalho com consulta assim, tantas perguntas, tantos reais. Porque eu acho muito injusto eu jogar na sua cara um monte de verdade que o tarô mostrou e falar, agora se vira, vá, né, para o mundo com essa resposta. Poxa, né, às vezes você não está dando conta daquilo. Então vamos por partes, né? Vamos ver até onde você dá conta, o que você está dando conta naquele momento. Tem pessoas que estão passando pelo processo de luto, por exemplo, de estar trabalhando. A gente fala de luto muito quando a gente perde um parente, né? Um ser, um ente querido. Mas tem luto, por exemplo, que deixa marca profunda numa pessoa quando ela trabalha 10, 15, 20 anos numa empresa, é mandada embora sem explicação. A pessoa fica assim totalmente desnorteada, tendo que reconstruir a vida depois de 10, 15, 20 anos numa empresa. Ela precisa viver o luto de ter perdido aquele emprego, fora o baque financeiro. Então tem todo um processo de compreensão do luto daquela pessoa, do momento dela. Será que ela dá conta de tomar um banho de abre caminho para simplesmente arrumar outro emprego? Às vezes a pessoa não está dando conta, ela precisa primeiro assentar a ideia de que ela foi dispensada daquela empresa. Isso mexe muitas das vezes profundamente com a autoestima da pessoa, porque ela começa a pensar assim, poxa, eu dediquei 20 anos da minha vida àquela empresa e de repente me descartaram como lixo. A pessoa vai lá embaixo. E aí ela procura o tarô, procura as cartas, e aí é muito fácil eu seguir fórmula pronta, igual o pessoal, né, sugeriu, a pessoa sugeriu, né, na pergunta, na fala.
sobre a resposta óbvia, de falar assim, olha, toma um banho de abre caminho e vai arrumar outro emprego. Isso é o que o sistema capitalista às vezes quer mesmo, né? Que você saia de um emprego, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai trabalhar, sendo que você está num luto terrível, totalmente abalado. E aí eu preciso ter, pessoal, essa delicadeza em tocar a alma da outra pessoa. E é isso que eu faço. É essa premissa, por isso que eu intitulei essa live de meus princípios e valores. O meu princípio básico é respeitar a singularidade da pessoa que me procura. E os meus valores, né, é de tocar uma alma como eu gostaria de ser tocada também, que a minha alma fosse tocada, e como minha alma foi tocada quando eu precisei, né, foi tratada com respeito, no meu tempo, com carinho, não é mesmo? Quem não gosta de ser tratado dessa maneira? Então, às vezes, o que pareceu óbvio para essa pessoa que mandou, né, esse comentário, olha, sua resposta foi muito óbvia, tá todo mundo falando isso aí na internet que tem que procurar marketing, mas para aquela cliente especificamente não era óbvio, não é? Então, como eu também não expus a pessoa, né, a cliente, não expus nome, não expus nem mesmo a profissão dela, talvez também tenha faltado esse contexto. Mas por isso que eu quis explicar isso aqui também, para que as pessoas entendam como que eu trabalho. Como que é um trabalho de um tarólogo. Bom, mas eu não quero falar assim tarólogo generalizado, porque eu não sei como são os outros. Eu trabalho dessa maneira. E aí eu gostaria também de falar aqui, aproveitar essa live, de falar dos desdobramentos de uma consulta ao tarô, que tem a ver também com essa mania de procurar coisas complexas e que só o que é complexo e muito oculto que funciona, né? Que são as magias, por exemplo. A pessoa vem numa consulta, na verdade eu tenho clientes até que já chega falando assim, olha, eu quero uma magia para tal coisa assim, assim. E aí, eu sempre falo com essa pessoa, olha, vamos olhar nas cartas primeiro o que é que está acontecendo, até para a gente saber se essa magia é isso mesmo que você precisa, não é? Às vezes a pessoa bateu o pé lá que ela precisa de uma magia para arrumar um emprego, eu estou usando um exemplo mais comum, né? Mas o que ela precisa naquele momento é se harmonizar. E aí quando a gente fala assim, olha, vamos começar tomando uns banhos de ervas, né? Se harmonizando, para depois a gente fazer algo mais complexo para abrir os seus caminhos, a pessoa não gosta. A pessoa acha que não tem força, que essa taróloga aí me enganou e não sei o que, essas coisas desse tipo assim. E aí, é isso que eu gostaria de explicar também, porque essa é uma outra expectativa que as pessoas têm quando procuram o nosso serviço, o meu serviço, que como eu vou respeitar a singularidade dela, ela fica meio decepcionada quando eu falo, olha, vamos começar um processo, né? Passo a passo, e eu vou caminhar do seu lado, não vou te deixar sozinho. E a pessoa tá ali naquela expectativa de que já de cara eu vou arriar aquele despacho imenso na encruzilhada, na sexta-feira, meia-noite, para o Exu que vai abrir o caminho dela. Tem isso, pessoal, acontece? Acontece. Pode acontecer, sim, de a gente precisar de fazer um trabalho desse tipo. Mas eu vou fazer para aquela pessoa, se não é o momento dela, se não é aquilo que ela precisa naquele momento, não vou fazer, pessoal, porque vai dar errado. Vai dar ruim, como diz a molecada, né? Vai dar ruim. E aí, quando a gente fala, olha, vamos começar devagar. E aí, no meio do processo, acontece, às vezes, do mentor daquela pessoa, dos mentores daquela pessoa, orientar. Não, agora chegou o momento de fazer um trabalho específico, né? Precisamos disso, de tal e tal elemento. Ou então, às vezes, não são os mentores da pessoa. Eu percebo que a gente precisa movimentar uma energia mais forte, vou colocar assim para que fique mais claro para o pessoal que é leigo nesse mundo da magia, né? Uma energia mais forte, porque aquela pessoa não está dando conta, por exemplo, de um processo especificamente, e aí a gente precisa movimentar umas peças. Então, no caminhar, a gente vai vendo, mas tudo respeitando o tempo, se a pessoa dá conta, se ela compreende algumas coisas, não é mesmo?
E aí, sabe uma coisa que eu percebo? Que envolve muito mudança de paradigmas. Mudar os paradigmas. O que é mudar um paradigma, por exemplo? Às vezes eu falo com o meu cliente assim, olha, você precisa tomar um banho de ervas, segunda, quarta e sexta, assim, 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 tal hora, tal horário, dessa forma, que você vai tomar esse banho. Aí a pessoa acha assim, não, mas o que eu quero é aquilo, assim, porque na cabeça dele é muito complexo, né? E aí a gente está só preparando o campo áurico daquela pessoa para receber uma magia mais forte, por exemplo. Gente, isso é igual tratamento médico. Isso não é uma coisa que a gente faz assim, faz, arria e tal. Quem tá aí disposto a ficar tirando dinheiro de cliente faz esse tipo de coisa, mas isso dá ruim, dá muito ruim. A gente precisa respeitar o processo da pessoa. Será que o campo áurico dela está preparado para receber uma magia mais complexa? Quando eu falo campo áurico, pessoal, é isso aqui que está ao nosso redor, é a sua aura, né? Às vezes você está todo carregado, todo machucado, todo estrupiado de algum processo que você já passou antes, e aí quer fazer uma magia mais complexa e não está pronto. O seu campo áurico não vai aceitar aquilo, não vai receber, você vai ficar doente, vai cair doente, vai acontecer alguma coisa com você, então tem que ser um processo que respeite o seu tempo. E aí eu vejo, voltando lá na questão da mudança de paradigma, é que nós aqui no Ocidente urbanizado, e eu vou falar Ocidente urbanizado porque a gente tem que respeitar que os povos indígenas ainda mantêm esse laço com a natureza. Mas a maioria de nós que somos urbanos e ocidentais, nós estamos tão desvinculados da natureza, tão desvinculados da natureza, que a gente não dá valor a um banho de ervas, a um dormir. Sabe, gente, eu tenho clientes que eu falo assim, olha, você vai tomar esse banho tal dia e vai deitar e vai dormir. Não é para você sair, não é para você fazer nada, é para você deitar e dormir. E a pessoa acha assim, mas que absurdo, ela tá me mandando dormir. E aí, como eu falei lá no vídeo, nos stories, o básico, pessoal, o básico funciona. Mas o paradigma é tal de que você precisa fazer algo tão complexo, tão difícil, tão oculto, né? Tão digno de Aleister Crowley, né? Que aquilo que é o mais simples, o mais básico, não vai resolver o seu problema. Aqui tem dois paradigmas, né? Como eu falei, tanto o paradigma ocidental, urbanizado, totalmente desvinculado dos processos da natureza, quanto também o paradigma da falta de respeito a si mesmo. Estamos tão acostumados a sermos atropelados pelo sistema que está aí, que quando você é tratado com respeito, você acha que aquilo não funciona, porque você está acostumado a ser tratado no murro. Não sei se essa palavra pode, mas nesse murro, no murro, na pancada. E aí quando você é tratado com delicadeza, com respeito aos seus processos, isso não funciona. Só funciona se me der uns tapas na cara. E aí você traz esse paradigma maldito para os seus processos espirituais. Você não se respeita também. Esse é um paradigma horrível. E que quando uma pessoa começa um tratamento espiritual ou um tratamento holístico, que é quando nós, terapeutas holísticos, falamos que a gente vê o ser humano como um todo, a gente vê todas as esferas da vida da pessoa, a pessoa não entende isso, acha que isso é balela. Isso não é balela. Eu preciso respeitar o seu corpo físico, que tem processos. Você pode estar anêmico, você pode estar com uma anemia. E aí eu preciso falar, olha, você vai procurar um médico, porque você precisa tratar essa anemia. Eu não tô falando que eu faço o diagnóstico. Às vezes eu suspeito que pode ser aquilo, até porque eu não sou médica. Então eu vou falar, olha, procura um médico. Às vezes alguma suspeita de problema ginecológico, como eu trabalho com mulheres, isso é caso de procurar ginecologista. Já fez o seu preventivo esse ano, né? Você já foi fazer lá a sua mamografia. Isso é olhar o físico. O psicológico. Eu tenho clientes que trabalham comigo, né? Caminham comigo, sem desvincular do psicólogo ou do psiquiatra, em alguns casos, quando a pessoa faz uso de medicamentos. E não tem conflito nenhum, pessoal, não tem conflito nenhum. Isso é respeitar o processo, e até porque aquele profissional está vendo aquele paciente, aquela pessoa, com o olhar dele enquanto
preparado naquela área ali, né? Eu tenho um outro olhar. Eu vejo a pessoa como um todo, todas as áreas dela. Tem o olhar emocional. Como que estão as emoções dessa pessoa? Como que ela tá? Ela dá conta de ouvir essa verdade, essa não? Que momento que eu vou entrar com esse questionamento? Eu gosto muito de trabalhar com a provocação das crenças, porque às vezes o que está limitando o desenvolvimento daquela pessoa é justamente uma crença limitante. E nem por isso eu vou chegar jogando na cara da pessoa. Eu vou fazer um questionamento no momento oportuno e ela vai acender aquela luz e ela vai chegar na conclusão dela por ela mesma. E tem a questão espiritual, não é mesmo? A questão espiritual ainda tem um porém, que é respeitar a crença daquela pessoa, embora as pessoas que me procurem saibam que eu seja de religião de matriz africana, eu sou umbandista, mas isso não me impede de respeitar a religião daquela pessoa que me procura. Às vezes a pessoa é católica, e aí eu vou orientar a pessoa dentro do paradigma que ela aceita, que ela acredita, que funciona para ela e que ela é feliz nele. O que é mais importante, ela é feliz nele? Ótimo. Às vezes a pessoa é kardecista. Já teve pessoas que eu atendi que eu falei, olha, você vai fazer o tratamento num centro kardecista, procura um centro kardecista. Sabe por quê, pessoal? Porque essa pessoa era uma pessoa extremamente auditiva. Então, aquele sistema de palestras no centro kardecista, que a pessoa vai, ouve uma palestra e leva profundas reflexões, fez uma diferença considerável na vida daquela pessoa. Então, se eu fico tentando impor algum processo ou alguma forma de ver, ou então alguma fórmula pronta, eu não vou respeitar até mesmo a peculiaridade daquela pessoa ser muito auditiva, reflexiva, e ela alcançou as respostas dela. Já tive cliente evangélico, né? As pessoas batem muito também nos evangélicos e tudo mais, e às vezes ele tá ali num processo de questionamento das próprias crenças ali dentro daquele paradigma dele, então procura, quer saber como é que funciona, e aí eu vou explicar para a pessoa como é que funciona, outras, não é como funciona, né? Vou explicar para ela outros paradigmas, levar uma reflexão, e às vezes no final das contas a pessoa até volta para a igreja dela e tá feliz lá. Então, respeitar a espiritualidade daquela pessoa também é importante. Então, às vezes, a resposta que é óbvia para o fulano A não pode não ser óbvia para o fulano B devido a essas peculiaridades de crenças, de paradigmas, de personalidade. Essa pessoa é mais auditiva ou ela é mais visual? Ou ela é mais sensorial? Por exemplo, um ritual de Umbanda, ele é extremamente sensorial. Tem a defumação com o cheiro, o atabaque com o som e aquilo reverbera no corpo, tem a dança. A Umbanda, o Candomblé também é assim, né? Muito sensorial, a comida, o alimento, né? O sabor, o cheiro, o olhar, né? O toque. Às vezes a entidade ali incorporada toca na pessoa, um abraço, é muito sensorial. Tem pessoas que vão se dar bem com essa forma de lidar com a sua própria espiritualidade. E se eu não levar em conta essa singularidade da pessoa, corre o risco de eu atropelar essa pessoa. Eu tenho clientes de todo tipo. Tenho clientes que são advogados, então eles têm uma visão do mundo diferente de, por exemplo, uma dona de casa, que cuida de casa. E cada um vai viver a espiritualidade, por exemplo, de maneiras distintas. A forma de enxergar o todo, de enxergar conceitos complexos. E aqui não estou subestimando a dona de casa falando que ela não compreende. Às vezes o cara que tem mais estudo é o que menos compreende. Mas aquilo é da pessoa, é do indivíduo. Então eu quis gravar essa live para falar que o meu princípio básico de atendimento com as cartas e com os desdobramentos, que é a magia, quando precisa, que é a terapia floral, às vezes uma meditação. Eu nem falei da meditação, né? Às vezes eu falo assim, vou te orientar uma meditação. A pessoa fala, eu não acredito que ela vai me pôr para ficar sentada de olhinho fechado, meditando, não acredito.
Às vezes a pessoa não é isso que eu estou falando com ela de meditação, porque ela olha para você ver, ela já tem aquela visão fechada do que é uma meditação, e às vezes não é isso, uma meditação guiada. Que na maioria das vezes eu que crio essa meditação para a pessoa conforme a necessidade dela, do que ela precisa trabalhar. Então é uma coisa muito individualizada para aquela pessoa. Então também aquela barreira com relação à meditação cai. E às vezes também se a pessoa fala, olha, eu não dei conta de meditação, eu fiquei mais ansioso porque pode acontecer isso, então vamos suspender isso, vamos tentar uma outra abordagem, uma outra técnica, que você fique mais à vontade, porque a ideia é você ficar equilibrado e não desequilibrado, né? Então, pessoal, o intuito dessa live aqui era esse, explicar, né? Eu quis também até ficar um pouco mais à vontade, porque esse negócio de gravar vídeo é complicado, não é a minha praia, eu gosto do olho no olho. E eu não tenho como fazer isso, eu tô falando com um aparelho, né? Apesar de que tem algumas pessoas aqui participando aqui, né? Que estão aqui ao vivo, ouvindo e tudo, mas é estranho porque eu não tô vendo a pessoa, pra mim é estranho. Mas eu queria deixar claro para vocês essas questões dos meus princípios e valores no meu atendimento, que é respeitar a singularidade de quem me procura, respeitar o tempo que a pessoa está vivendo, o momento que ela está vivendo, e também observar se aquela pessoa dá conta, né? Como eu falei da questão da magia, então assim, Adriana, então vai ficar só nesse papinho comigo e tudo, então nunca vai rolar um trabalho mais específico? Vai, pessoal, vai. Às vezes você precisa sim que a gente faça uma magia mais elaborada, mas isso tudo é avaliado conforme o seu tempo e o seu momento. Eu não vou desrespeitar o seu tempo e o seu momento só porque você quer um trabalho arriado, maravilhoso, na praia, para Iemanjá, no dia 31 de dezembro, achando que isso vai resolver o seu problema. Às vezes isso vai dar muito ruim. Então, isso tudo vai ser avaliado. Essa live foi para isso, para ficar gravado aqui também para quem for ver depois, né, que entrar depois no Instagram e para conhecer os meus princípios e valores de atendimento. Espero que tenha ficado claro. Vocês podem mandar comentários, eu faço questão de responder a quem me procura. Dúvidas sobre o meu atendimento, como que eu faço, podem me mandar mensagem ou no direct ou no WhatsApp direto, eu respondo. Eu só não respondo e bloqueio mesmo quando é mensagem carregada de ódio, de preconceito, quando eu percebo que a pessoa está sendo irônica. Eu não perco meu tempo porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho pessoas para atender, tenho filhos, eu sou mãe, né, tenho filhos, então eu não me desgasto com gente que está disposta a ficar destilando ódio na internet. Essa live eu quis gravar porque eu pensei o seguinte, talvez a minha forma de comunicar como eu trabalho não tenha ficado clara e por isso que a pessoa me mandou essa mensagem falando que a minha consulta foi óbvia demais. Então, para ficar mais claro como que eu trabalho, eu quis gravar esse vídeo, essa live. Então, podem me mandar perguntas, eu estou sempre à disposição. Podem mandar no direct ou no WhatsApp, eu estou à disposição para responder todo mundo. Dúvidas sobre tarô, sobre as cartas, sobre magia. O que é magia? Tem pessoas que me procuram que nem sabem que é possível fazer uma magia, né? Desmistificar a magia também. Tem muita coisa assim que tá aí na internet que não é nada disso. Magia é mais simples. Existem magias complexas, mas o princípio em si da magia é muito simples. Eu faço questão de explicar e analisar também se é o seu caso, se você precisa. Então, eu estou à disposição de todo mundo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês têm dúvidas. E um abraço para todo mundo. Até a próxima. Espero gravar mais vezes. Até mais, pessoal.